Avançamos com outras notícias na Última Fronteira com Miguel Gonçalves. Miguel, bom dia. Bom dia. Hoje viajamos até Vênus e para perceber se em Vênus encontramos nuvens amigas ou inimigas. Durante muitos anos, os cientistas pensavam que as nuvens eram as maiores inimigas do conhecimento científico dos terrestres para com Vênus. E Vênus, durante muito tempo, chamado o planeta gêmeo da Terra, gêmeo tem muito pouco. Numa rápido BI deste planeta, que tem mais ou menos as mesmas dimensões que o nosso planeta, mas com 460 graus à superfície, de uma maneira global no planeta, com uma pressão atmosférica 90 vezes superior à da Terra, aquele gêmeo tem muito pouco, Estela. E além disso, tem também uma circulação de ventos um bocado caótica. Tem ventos à superfície que são uma brisa, muito calmos, mas quando começamos a subir pela atmosfera, encontramos ventos cada vez mais fortes, muito fortes, centenas de vezes mais fortes do que a superfície, e muito frios. Aliás, basta subir cerca de 20 km acima da superfície para encontrarmos uma espessa camada de nuvens com ventos que chegam a atingir centenas de quilómetros por hora e também 70 graus negativos. E, portanto, este planeta que está coberto de nuvens, os cientistas começaram a olhar para ele e dizer que nós não conseguimos olhar lá para dentro, para a superfície, são demasiadas nuvens. Foi por isso que enviámos então sondas para este planeta, nomeadamente a Venus Express, que foi a última missão que andou naquelas redondezas, com instrumentação própria, nomeadamente infravermelhos, para conseguir ver para além das nuvens. Mas sabes uma coisa? Por acaso as nuvens deram muito jeito. Porque a Venus Express descobriu que nós conseguimos perceber um bocado melhor sobre a topografia de Vênus, olhando para as nuvens, olhando para a circulação das nuvens na atmosfera venusiana. E porquê é que nós dizemos isto? Porque quando os cientistas começaram a olhar os últimos dados da Venus Express, houve uma zona, uma determinada região na zona equatorial de Vênus, que apresentava ventos cerca de 18 vezes mais lentos do que os ventos nas suas redondezas. Portanto, havia ali uma zona misteriosa que apontava para algumas alterações nos ventos. E, curiosamente, era uma zona que, na superfície de Vênus, os cientistas sabem que está associada a uma grande montanha, uma montanha chamada Afrodite Terra, e que tem cerca de 4.500 metros de altitude. E então, juntando os dados da Venus Express e alguns modelos atmosféricos que nós conhecemos, os cientistas descobriram uma coisa notável, é que nós conseguimos ver ou tentar perceber a topografia e a sua relação com o clima de Vênus. E então o que é que acontece nesta zona em particular? Olha, vou fazer uma analogia que me parece interessante. Imagina uma praia terrestre, mas em que está inclinada. Ou seja, nós aqui temos ondas de rebentação que vão apenas rebentar, digamos assim, no topo desta atmosfera. Ora, nós temos então ventos que circulam ao longo da encosta da atmosfera, ventos que são mais lentos, e quando chegam lá acima, encontram os ventos extremamente turbulentos e velozes da atmosfera superior de Vênus. Isso faz com que naquela zona em particular nós tenhamos uma espécie de um stop dos ventos da atmosfera e que levam e que transportam muito mais vapor de água. E, portanto, através desta interpretação do vapor de água e da velocidade dos ventos na atmosfera de Vênus, nós conseguimos compreender melhor também a topografia. E deste planeta Vênus passamos muito rapidamente para outros planetas, porque o Kepler, o telescópio espacial Kepler, anunciou na semana passada a descoberta de mais 104 exoplanetas. Estela, neste momento já estão confirmados 3.368 planetas que giram outras estrelas. De referir apenas que nesta nova galeria que o Kepler apresenta, referimos 4 exoplanetas, todos eles que maiores do que a Terra, eventualmente rochosos, e 2 deles recebem tanta energia da sua estrela como a Terra recebe do nosso Sol. E, portanto, obviamente que os astrobiólogos já estão extremamente excitados com a descoberta destes exoplanetas em particular. Miguel, destaque também esta semana para o mapa do Tesouro da História Galáctica que está num X? Está num X, como é óbvio. Tudo o que é mapa tesouro tem que ter um X. E este X nasceu, curiosamente, no Twitter, quando um astrónomo que até nem estava a estudar propriamente a zona central da nossa Via Láctea começou a colocar no seu Twitter alguns mapas da nossa galáxia que foram disponibilizados pelo satélite WISE. Ora, à medida que ele foi colocando esses mapas no Twitter, outros astrónomos, todo mundo, começaram a achar curioso uma estrutura no centro da nossa Via Láctea.
parecia claramente um X. Um X que os astrónomos já conhecem de outras leads, de outras investigações, mas aqui nestas observações estão muito mais evidentes. Então o que é aquele X? Aquele X é um conjunto de estrelas que estão situadas no chamado bojo galáctico, na zona central da nossa galáxia, que tem a forma de um amendoim. E porquê? Porque este tipo de galáxias, como a Via Láctea, tem um fino disco de gás e de poeira no seu centro que, quando se torna demasiado ou muito maciço, cria uma estrutura em forma de caixa. E as estrelas naquela zona, giram perpendicularmente, precisamente ao centro da nossa Via Láctea. E então, o que os astrónomos ainda não tinham visto com esta precisão com que nos mostra o WISE, é precisamente um X feito de estrelas, feito de órbitas das estrelas, precisamente na zona central da Via Láctea. Isto permite-nos também dizer que a Via Láctea, isto é típico, por exemplo, de galáxias que se unem, este tipo de estruturas, mas nós sabemos que a nossa Via Láctea, pelo menos nos últimos 9 mil milhões de anos, não teve nenhum encontro imediato do seu grau com outra galáxia. E, portanto, a existência deste X explica-se apenas e tão só por mecanismos que acontecem no interior, no centro da nossa Via Láctea. Miguel, é tempo também de falarmos ou vermos outras imagens e deixares algumas sugestões. E é uma imagem histórica muitas vezes esquecida. Há um 20 de julho histórico na história da exploração espacial. E tu vais logo dizer, claro, 20 de julho, a chegada do homem à Lua. É verdade. Mas existe um 20 de julho que é geralmente ofuscado precisamente por esse marco lunar, que celebrou este ano, é uma data redonda, os 40 anos disto. A primeira imagem que recebemos da superfície de Marte. Ora, foi tirada pela sonda Viking 1, que amartou e que estava prevista martar a 4 de julho, olha, para celebrar precisamente o feriado norte-americano, mas a verdade é que quando a sonda estava a aproximar-se de Marte, reparou que aquela a 4 de julho não podia ser, tinham que encontrar um outro sítio, porque aquele era demasiado rochoso. E então, há 40 anos, nós recebemos a primeira imagem de Marte da Viking 1, e na imagem que vamos ver a seguir, repara como também podemos apreciar a evolução dos tempos, os dados eram recolhidos e analisados por microfilme, neste tipo de dispositivos que nós estamos a ver, e sabemos hoje que, ainda hoje, temos cientistas que estão neste momento a digitalizar todos estes dados para que os dados da Viking 1 de há 40 anos possam hoje ser disponibilizados de uma maneira geral para a comunidade científica. Portanto, para além do 20 de julho lunar, temos também este 20 de julho marciano. Era a última imagem da semana. Miguel, muito obrigada pela tua presença. Mais uma última fronteira nesta edição do Bom Dia Portugal. Fazemos agora uma pausa para intervalo. Voltamos daqui a pouco para lhe dar conta de outras notícias que estão a marcar esta manhã do domingo, em que se fala das sanções a Portugal, de algumas matérias contraditórias que vamos também tentando verificar ao longo desta manhã na Bom Dia Portugal, no canal 1 da RTP e também na IRTP3. Pode acompanhar-nos. Até já.